Vista. E o assunto hoje é a maneira que você se veste. Faz tempo que a maneira que você se apresenta fala muita coisa sobre você e você não está percebendo. A maneira que você se veste precisa ter intencionalidade para que você se promova profissionalmente e transmita a imagem correta ao seu respeito. E olha, se eu pudesse dar um nome ao bom gosto, seria certamente Juliana Romonato, que está aqui comigo e é consultora de imagem e vai falar exatamente sobre as estratégias que nós podemos ter para ficar certamente muito mais linda, elegante e fazer a escolha certa mesmo no dia a dia. Bom dia, minha amiga Juliana, bem-vinda ao programa Revista. Bom dia, Nayana, muito obrigada pelo convite, me sinto lisonjeada de estar aqui contigo nessa manhã. É uma satisfação conhecê-la pessoalmente, uma mulher que já transmite. Gente, essa questão da imagem, ela é uma boa porcentagem da nossa comunicação. Eu diria que, às vezes, ela é a 100%. Por quê? Porque nem sempre dá tempo da gente abrir a boca, concorda? Verdade. Às vezes a gente passa por algum lugar e não tem oportunidade de se apresentar, de dizer nada. Então a pessoa vai concluir sobre você no momento que ela te olha. Por isso que é importante a gente se preocupar. Não é besteira, não é bobagem. Isso não é superficial. Tudo comunica. Nós comunicamos o tempo todo, mesmo sem abrir a boca. E é importante trazer essa personalidade e originalidade que cada um tem também na maneira do vestir para não comunicar a imagem errada. Isso, a gente tem duas maneiras de fazer uma imagem. Por exemplo, aquilo que você é e que você pode sim se expressar através da sua imagem, ou às vezes a gente tem a imagem com intenção. Qual que é a intenção? Atingir um objetivo. Então nem sempre é aquilo que a gente é. A gente pode montar uma estratégia para chegar aonde a gente quer chegar. Então tem essas duas maneiras. Obviamente que no dia a dia nós vamos utilizar muitas coisas que têm a ver conosco, com a nossa identidade. Mas na imagem estratégia a gente pode colocar alguns elementos que te ajudam a chegar no seu objetivo. Por exemplo, no profissional, você precisa estar em uma reunião de negócios. Exato. Essa roupa, ela não precisa destoar de quem você é, mas ela pode estar alinhada à proposta profissional que você tem. Até para que você, é claro, é a minha opinião pessoal, até que para que você não seja uma fake news. Trazer isso para essa identidade e fazer esse misto, trazer um pouco da sua identidade pessoal, respeitando o ambiente, a ocasião e usando a intencionalidade. Nunca é fake, porque o fake é transitório. O fake a gente não consegue sustentar. É que você acaba entendendo que o caminho é um e não outro. A gente acaba tomando decisões na vida que nos levam a chegar no ponto A ou no ponto B. E com o entendimento, a consultoria de imagem, ela traz essas ferramentas para você entender que, às vezes, para comunicar, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. E é muito gostoso isso, porque eu mesma abri mão de muitas coisas quando eu optei por fazer uma imagem intencional. E hoje eu sou eu mesma. Isso fez parte de você, né? Sim, porque é assim. Só que uma Juliana que existia ficou para trás e saiu uma melhor. Então é isso que a gente tem que aprender quando a gente encara um processo. Não é só colocar elementos seus. Às vezes é encontrar elementos seus que você nem sabia que estavam lá. Olha que ponto importante. Isso nunca é fake. É só você se permitir conhecer e entender que lá dentro tem uma pessoa que às vezes nem você mesma conhece. Eu acho que isso que eu brinco que é o meu diferencial. Não é só quem é, por exemplo, a Nayana. É quem é a Nayana que às vezes nem a Nayana conhece. E a gente tem uma audiência, Juliana, muito especial das mulheres que estão nos assistindo. Perfeito. E muitas vezes essas mulheres, elas acreditam que para estar bonita e elegante, elas precisam ter rios de dinheiro. Mas, na verdade, uma sensibilidade na hora da escolha do tecido, na harmonização das cores, já pode fazer toda a diferença. Nayana, eu falo que isso começa desde apenas lavar o cabelo e deixar o cabelo bem posto. É você lavar, ao invés de você sair com ele de qualquer jeito, você arruma ele com intenção. É passar um batom.
Nunca foi sobre dinheiro. A postura e a comunicação de uma imagem mais elegante, mais refinada, independe da quantidade financeira. Obviamente, quem tem mais dinheiro consegue adquirir coisas mais fácil, mais rápido, mas a postura, as coisas simples, elas são as que mais contam, porque às vezes a pessoa tem dinheiro, tem um monte de coisa, tem um monte de sapato, tem um monte de bolsa, tem um monte de blusa, mas não tem a elegância. É verdade. Não tem a postura, e daí não adianta nada. É verdade. Então, às vezes, a pessoa não tem nada, mas só esses pequenos passos ela consegue construir uma grande imagem. Eu acho isso formidável. Dentro da sua área de trabalho, como consultora de imagem, o que é que você pode dizer para a gente que seria uma dica prática no dia a dia? Tem um estudo de uma universidade dos Estados Unidos que fala que você escolher a roupa que você vai vestir já traz uma resposta no seu emocional dentro das reações químicas do seu cérebro. Então, escolher a roupa de vestir não é futilidade, é algo extremamente importante. E qual é a dica prática que a gente pode utilizar? A dica prática é você deixar escolhido no dia anterior. O que você vai fazer? De manhã você vai acordar atrasada, de manhã você vai acordar correndo. Então, o que você vai fazer? Amanhã vai ser um novo dia. No dia anterior, você vai deixar separado uma calça, uma saia, uma blusa, um vestido. Você já vai deixar lá pronto. Quando você acordar e estiver na correria, você não vai ter aquele tempo de parar para pensar no que vestir. Então, fazer isso no dia anterior ajuda demais você a se programar. E outra coisa, gente, tentem não usar coisas muito difíceis. É uma blusa que tem 30 amarrações. É um sapato que tem não sei quantas lacinhos. Lhe digo, exceto para dias especiais, isso não funciona no dia a dia. Então, a gente tem que tentar achar a praticidade. Obviamente, a praticidade é muito individual. Às vezes, o que é prático para mim não é prático para ti. Mas é importante a gente tentar entender o que funciona na nossa rotina, porque isso tem que ser feito todos os dias e adaptado para a sua vida. E olha, Juliana, nossa conversa está tão agradável que as nossas telespectadoras já têm pergunta para você. Ótimo! Vamos ver o que quem está em casa está mandando para a gente no nosso WhatsApp? Como eu posso transmitir mais autoridade através das roupas? Tem algum tom, roupa ou cabelo para isso? E aí, Juliana? Bom, a autoridade, a gente fala que a maneira mais rápida de transmitir a autoridade é colocando um blazer. Por que, Juliana? Um blazer, aquele paletó, sabe? Porque a gente dá estrutura, a gente dá linhas retas. Essas linhas retas comunicam mais autoridade. Então, uma maneira rápida. Você tá aqui, você tá de camisola. Coloca um blazer. É impressionante já como muda a postura. Muda a postura, dá ombro, dá uma pegada masculina. E a pegada masculina, essa comunicação do armário masculino para o feminino, eu gosto traz mais autoridade. Autoridade rápida. Ninguém precisa usar blazer toda hora. Mas se você quer assim, para ontem, coloca um blazer. Uma calça jeans, por exemplo, e um blazer com uma blusa social, pode fazer uma combinação? Pode, bacana? Desde que a calça jeans esteja alinhada com o blazer. O que eu estou dizendo? Às vezes você tem em casa uma calça clara, cheia, sabe daqueles rasgos que tem aqueles furos? Aí não vai comunicar muita autoridade. Por quê? Porque os furos comunicam mais rebeldia, comunicam algo que você não quer. Você quer o quê? Autoridade. Então coloque uma calça que não tenha muita lavagem. O que é lavagem? Que não tenha aquelas manchas, que não tenha rasgos. Coloque uma calça mais inteiriça, mais homogênea, mais neutra, digamos assim. Seja clara ou seja escura. Ajuda, sim, nessa comunicação de autoridade. Não ter essas informações que possam confundir quem está olhando. É rebelde, é fashion? Não, é autoridade. Então tem que ser tudo mais o objetivo claro. Objetivo claro, claro. É isso que eu falo. A gente precisa entender o que você quer. Se você quer autoridade, você vai ter que abrir, às vezes, mão ao rasgo, vai ter que abrir mão do chinelo. Naquele momento, não é que você não vai poder mais usar a calça, não vai poder mais usar o chinelo, não é isso. Mas naquele momento, a estratégia consiste em você colocar algo que seja um pouco mais neutro, mais homogêneo, junto com o blazer. Já arruma. E um batom, olha... E um coque, tá com o cabelo, tá descabelada?
Gente, quando a gente acorda descabelado, é um coque. Sabe um coque? E daí você passa o quê? Passa gel, passa spray, passa cera. Tem que ser rápido e prático. Eu lhe garanto que um coque, um blazer, um bom jeans, e se de preferência tiver uma calça de tecido, melhor ainda, porque o jeans é mais casual. Então, calça de tecido, que não seja jeans, e ela tem essa conotação um pouco mais chique e de mais autoridade do que o jeans. Na verdade, realmente é muito importante a gente ter algumas peças coringas no nosso guarda-roupa. Ah, com certeza. Eu acredito que a calça jeans, ela já faz parte aí da nossa rotina, ela tá lá. Então, por que não, quando você vai comprar um jeans, procurar ser intencional nesse aspecto, de ter essa peça mais neutra que vai poder dançar nessas ocasiões? Nayana, que bom ponto. A gente não precisa ter 10 calças jeans no armário. A gente precisa ter uma que dê para usar em todas as situações. Que dê para usar desde trabalho, passando por algum compromisso social que você tenha, ir para a igreja, ir para o mercado, ir para uma festinha. Com a mesma calça, você vai para todos os locais. A gente tem que fazer uso inteligente das coisas materiais. E uma compra a gente tem que usar até ela se pagar, Nayana. A gente tem que repetir a peça usando diferentes ângulos, diferentes stylings, a gente consegue repetir a mesma roupa sem parecer que está com a mesma roupa. Trocando ali um acessório, inserindo um cinto. E para encerrar a nossa conversa, eu quero uma dica de ouro. Muitas de nós, mulheres, temos esse hábito de comprar compulsivamente. Assim. Temos um guarda-roupa lotado e vem aquela famosa frase: eu não tenho nada para vestir. Apesar de abrir o armário e ter lá esse armário lotado de peças e a pessoa não consegue organizar. Nesse caso, qual é a melhor estratégia? Então, eu vou dar um exercício para vocês em casa. Vocês vão anotar. O que eu quero comunicar? Eu quero comunicar elegância. Eu quero comunicar autoridade. Eu quero comunicar amor. Você tem que colocar o que você quer comunicar. Quando você tem na cabeça o que você quer comunicar, aí você sabe o que comprar, o caminho a tomar. Agora, se eu quero comunicar tudo, fica confuso. E aí, quando eu abro o meu armário, não tem nada. Então, a gente tem que fazer essa pergunta antes de ir na loja. E comprar emocional, Nayana. Às vezes, a gente não está num dia bom e acaba comprando. Agora, quando você tem essas palavrinhas de o que você quer comunicar na sua cabeça, você não vai mais comprar errado. Então, a estratégia é essa: entender a imagem que você quer passar e ter uma peça ou outra para você dar aquela brincada. Lógico. No feriado, no final de semana. Gente, isso daí a gente não aguenta, né? Porque a gente fala, tem uma calça, tem uma blusa, mas a gente sempre tem uma frescurinha para dar. Para dar aquela voltinha. Sim, lógico. Isso, que maravilha. Nossa conversa muito agradável, esclareci muitas dúvidas, gostei, adorei conhecer você, Juliana. Prazer. Especialmente quero viver essa experiência de mergulhar através da imagem, dessa intencionalidade, para saber o que é que tem dentro da Nayana que ainda não saiu. Gostei disso. Exatamente, porque as pessoas acham é fake. Não, gente, não é fake. É apenas uma versão sua que às vezes nem você mesma conhecia. E é importante a gente estar aberto para se perceber e estar bem vestida, e escolher a roupa que vai te cair melhor. Também é autocuidado, também é pilar de bem-estar, também comunica algo para a sua cabeça. Isso também é saúde. E quando a gente se sente bem, com a autoestima boa, segura, tudo melhora. A vida melhora, o trabalho melhora, a relação com os filhos melhora, o casamento melhora. Por quê? Porque você fica mais feliz, você fica mais contente com você mesma. Aí é o principal, né, Nayana? Se a gente não está feliz com a gente, não adianta. É verdade. A gente não se sente segura. Juliana, muito obrigada pela sua participação. Espero tê-la aqui em breve para a gente conversar mais sobre esse assunto. Muito obrigada. Uma conversa bem menininha, né? Adoro. Do jeito que a gente gosta. Clube da Nay. É isso aí. Olha só, uma conversa muito interessante.